revelado. Não renuncie à pessoa que Deus manifestou como seu milagre celestial. A luz da capela do pequeno povoado de São Miguel se intensificava, como se os próprios céus abrissem suas portas, enviando bênçãos em forma de raios que dançavam sobre as velas acesas. Os rostos dos fiéis se iluminavam com a chama da fé, e as vozes se uniam em cânticos que ecoavam como um coro celestial. Entre eles estava Marcela, uma mãe devota e forte, com um coração que pulsava em sincronia com suas preces fervorosas. A sua vida, até aqui, era marcada pela paz e pela crença inabalável. Ela seguia à risca os ensinamentos de Santo Antônio, o intercessor dos casamentos e das causas impossíveis. Mas agora, tudo mudara. A notícia do diagnóstico de Lucas, seu garotinho de 8 anos, ecoou feito trovão na comunidade. Um silêncio sepulcral tomou conta do ar, interrompendo a harmonia daquelas orações. Incurável, disseram os médicos, e a esperança de Marcela, que havia sido sua luz, começava a se apagar lentamente, como o último brilho da chama de uma vela. Ela se via perdida em um dilema angustiante. Deveria confiar nos médicos ou entregar seu filho nas mãos de Deus? As paredes da sua casa já estavam impregnadas com o pungente lamento de uma mãe que luta contra a própria fé. Logo, os sussurros da dúvida começaram a invadir seu coração. Certa noite, durante uma missa ardente, um pastor respeitado, com uma presença energética quase sobrenatural, se aproximou. Ele olhou nos olhos de Marcela, como se visse sua alma. "Não abandone a esperança", exclamou com fervor, suas palavras ressoando como um eco divino. "Lucas é um presente de Deus, e você não pode renunciar ao que ele manifestou através dele." Aquelas palavras chegaram a penetrar na escuridão que se apossara de seu ser, mas ainda assim a batalha interna persistia. Em busca de uma solução, Marcela decidiu explorar tratamentos alternativos, movendo-se por caminhos desconhecidos, repletos de promessas de cura. A cada novo encontro, ela escutava relatos de milagres, contos que transformavam dor em esperança, como flores que brotam em meio a pedras. Contudo, mesmo com cada testemunho, sua própria jornada parecia árida e cheia de desengano. Depois de uma falha trágica de um último remédio tradicional, o desespero transbordou em sua alma, e as lágrimas que antes eram de fé, agora eram de dor profunda. Diante da crescente angústia, a comunidade se uniu em uma vigília extraordinária. Homens, mulheres e crianças se reuniam na capela como abelhas que retornam ao seu lar. As vozes se entrelaçavam em clamor, formando uma sinfonia que chegava até o céu. Marcela se viu diante do altar, com a fé renovada, quando inesperadamente Lucas, com um sorriso iluminador e sem sinais da doença, se levantou. Todos na capela sentiram um arrepio, um movimento leve no ar. O impossível se tornara possível. Agora, a fé renascida de Marcela a tornava não apenas uma mãe, mas um símbolo de esperança. As pessoas em São Miguel celebravam, mas novos desafios começavam a se desenhar no horizonte. A pergunta ecoava em sua mente e em seu coração, como um mistério deixado à espera de resposta. Seria ela capaz de manter essa fé inabalável diante de novos obstáculos? O que realmente significava não renunciar à pessoa que Deus manifestou como seu milagre celestial? Enquanto Marcela se perguntava, a luz das velas na capela tremeluzia, como se o próprio universo aguardasse a próxima revelação divina. Capela que havia presenciado o milagre de Lucas continuava vibrando com a energia da fé. Marcela ainda mal podia acreditar nos olhos que a fitavam com admiração, como se ela mesma fosse uma manifestação sagrada daquele momento. Entretanto, a alegria não a isolava. Pelo contrário, ela sentia um peso crescente dentro de si. O que fazer agora que Lucas estava curado?
Como seguir adiante sem perder de vista a luz que Deus havia acendido em seus corações? No dia seguinte à celebração, Marcela acordou cedo, com o sol filtrando seus raios pela janela, desenhando sombras nos móveis da casa. Lucas ainda dormia, e enquanto observava o rostinho sereno do filho, ela não pôde deixar de sentir um misto de grato alívio e uma pontinha de medo. O que viria a seguir? Com a cura de Lucas, a fé da comunidade se reafirmara, mas havia uma nova expectativa flutuando no ar. Decidiu que precisava de um tempo a sós com Deus. Vestiu-se e saiu para o campo, onde o ar fresco e os sons da natureza a acolhiam como um abraço. Sentou-se sob uma árvore frondosa, seu lugar secreto, aquele que sempre fora palco de suas orações. Os pássaros cantavam e o vento sussurrava promessas de proteção. Senhor, começou com a voz trêmula, obrigado pela cura, pela luz que devolveste a meu filho, mas o que você espera de mim agora? As horas se passaram e Marcela se sentia estranhamente conectada a algo maior, como se aqueles momentos em silêncio fossem um diálogo profundo. As respostas pareciam não vir como palavras, mas como sensações. Sorriso nos lábios de Lucas, manifestações de amor na maneira como a comunidade a cercava, e então a imagem de sua amiga Clara, que enfrentava uma luta semelhante, surgiu em sua mente. Clara lutava contra uma doença que abalava a estrutura de sua família. No dia em que Marcela soube, seu coração se despedaçou com a dor dela. Agora, mais do que nunca, Marcela sentia que devia compartilhar a sua nova fé. O milagre que havia experienciado não era só atribuído às suas orações, mas a um coletivo de filhos e filhas de Deus que creram juntos e clamaram pela vida de Lucas. Como poderia ela guardar isso para si mesma? Levou a mão ao peito e disse: "Se o Senhor deseja que eu ajude outros, me dê coragem." Ao voltar para casa, já sentia um ardor especial. Uma missão nova pulsava dentro dela. Em vez de hesitar, decidiu que era hora de visitar Clara, compartilhando com ela as promessas de fé que havia redescoberto. No entanto, uma sombra de dúvida a seguia. Será que Clara acreditaria que existia esperança? O medo da rejeição a fazia hesitar por momentos. Na calçada da casa de Clara, os ecos do milagre ainda dançavam na mente de Marcela. E se a resposta de Clara não fosse do jeito que ela esperava? Quando finalmente bateu à porta, o coração disparou. Seria aquele um novo começo? Ou quanto tempo iria levar até que a fé de outras pessoas fosse restaurada como a de Lucas? As perguntas não a deixavam em paz enquanto esperava. Mas o que Deus estava prestes a revelar poderia transformá-las a todas. A porta se abriu lentamente e no rosto de Clara, Marcela viu a compilação do amor e da dor, e ao mesmo tempo uma luz fraca, mas persistente, brilhava em seus olhos. Os olhares das duas mulheres se cruzaram, e em um instante o mundo pareceu congelar. O ar estava carregado de emoções não ditas, uma mistura de esperança e tristeza. Marcela, com seu coração acelerado, percebeu a fragilidade que havia em Clara, mas também aquela luz que piscava em seus olhos como uma vela lutando contra o vento. "Oi, Marcela." Clara começou, sua voz quase um sussurro. As palavras estavam ali, mas a dor parecia cortar seu pensamento. "Desculpe. Não esperava receber visitas." "Está tudo bem, amiga. Eu precisava te ver." Marcela sorriu, mas a insegurança ainda se fazia presente. "Como você está se sentindo?" Clara suspirou, uma sombra de cansaço passando pelo seu rosto. "Os dias têm sido longos. A luta é difícil, mas aqui estamos." Ela olhou para o chão, como se as respostas estivessem perecendo ali. "E você?" "Ouvi sobre Lucas. A cura foi um milagre, não foi?" Marcela assentiu, lembrando-se do calor daquela manhã em que seu filho havia sido restaurado. "Foi sim, um milagre. E eu não posso guardar isso só para mim. Sinto que Deus me mostrou algo que pode te ajudar."
Clara a encarou com uma expressão de dúvida. Você realmente acha que existe esperança para mim? Sim, a resposta ecoou com firmeza. A cura de Lucas não foi apenas para ele, mas para todos nós. Deus está aqui, Clara, dentro de você, ao seu redor. Acredite em mim, sua vida pode mudar. Você não está sozinha nessa luta. Um silêncio se instalou entre elas. Clara segurou o próprio braço, como se tentasse reunir forças que pareciam fracas. Mas como eu posso acreditar de novo? Uma vez eu tive fé, e depois tudo desmoronou. As palavras eram pesadas, cheias de dor e desilusão. Clara, a fé não é apenas a certeza de que tudo dará certo, mas sim a confiança em que Deus está no controle, mesmo nos momentos sombrios. Ele nunca nos abandona. Marcela sentiu uma coragem crescente tomando conta dela. Se eu posso enfrentar meu medo e vir até você, você também pode permitir que Deus entre na sua vida novamente. O olhar de Clara começou a mudar. Uma pequena centelha de interesse parecia acender-se. Então o que eu faço? Vamos orar juntas. A proposta de Marcela brotou do fundo de seu coração. Podemos pedir a Deus que nos mostre o caminho, que traga paz a você e um novo sopro de vida. Clara hesitou por um momento, mas então seu olhar encontrava a esperança que antes estava escondida. Está bem, que tal começarmos agora? Juntas, elas se sentaram em um banco no jardim. O cheiro da terra fresca e das flores ao redor criava um ambiente de tranquilidade. Marcela segurou a mão de Clara, e ao começarem a orar, sentiam a presença divina descer sobre elas. A cada frase, cada clamor, uma nova luz brotava nos corações, quebrando as correntes do passado. Uma sensação quase palpável de cura estava no ar, e Clara, aos poucos, foi sentindo as barreiras se dissolverem. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Obrigada, Marcela. Eu não sabia que ainda havia essa luz dentro de mim, Clara murmurou ao final da oração. Mas o que Marcela não sabia é que ali, naquele momento sagrado, uma grande revelação estava prestes a acontecer. Um sinal da presença de Deus que mudaria tudo novamente. Deus tem um propósito para nós, Clara, e não posso deixar de sentir que algo ainda mais grandioso está por vir, falou Marcela, seu coração pulsando por um novo mistério. E assim, com um novo fogo ardendo nas almas, ambas estavam prestes a descobrir o que a fé genuína poderia realizar. O silêncio do jardim parecia agora um eco de promessas. Marcela e Clara, com as mãos entrelaçadas, sentiam a presença do divino em cada folhinha que balançava suavemente ao vento. A energia que emanava daquele espaço era intensa e palpável, e uma nova visão começou a tomar forma para Clara, aflorando em seu coração como flores na primavera. Eu sinto como se algo estivesse mudando dentro de mim, disse Clara, a voz carregada de um novo tom. Uma curiosidade audaciosa começava a desenhar um sorriso em seu rosto. É como se o peso que eu carregasse estivesse começando a desaparecer. Marcela observou a transformação em sua amiga com um coração cheio de gratidão. Isso é o poder de Deus, Clara. Quando abrimos as portas para Ele, tudo se torna novo. Não subestime o que pode acontecer quando decidimos acreditar. Enquanto falavam, uma ave voou baixo, pousando perto delas. Clara olhou para o pássaro e uma onda de inspiração a atingiu. Lembrou-se de como os pássaros não se preocupavam com o futuro. Eles simplesmente confiavam na provisão diária. Talvez eu tenha me esquecido como confiar assim, ponderou, sua voz agora mais firme. Isso mesmo! Marcela exclamou, achando o tempo perfeito para plantar mais sementes de fé. A confiança não deve depender das circunstâncias. É um estado interior, um compromisso com a verdade de que estamos em suas mãos. Às vezes, a luta pode nos fazer duvidar, mas em cada desafio, Ele está preparando algo incrível. A luz do sol começou a se pôr,
e o céu se tornou uma tela vibrante de tons dourados e rosas. Clara observou a cena com um entendimento renovado. Eu quero me lembrar disso, que mesmo nas dificuldades, a beleza pode surgir. É assim que Deus age, não é? Exatamente, respondeu Marcela, sentindo um tremor de expectativa em seu íntimo. Às vezes precisamos experimentar a noite antes de apreciar plenamente a luz da manhã. Essa é a jornada da fé. Mas subitamente algo no ar mudou. Uma brisa mais forte surgiu, balançando as árvores e fazendo as flores soltarem seu perfume doce. Ambas as mulheres sentiram uma onda de emoção, como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando sobre elas. Você percebe isso, Clara? É como se a natureza estivesse respondendo, disse Marcela, olhando nos olhos da amiga com uma intensidade que não tinha antes. Clara sentiu o frio na barriga, uma mistura de medo e alegria. E se isso for um sinal? O que você acha que Deus está tentando nos mostrar? Pode ser o início de algo maior. Podemos estar à beira de uma grande revelação, Clara. Algo que vai além do que imaginamos. Um milagre. A respiração de Marcela estava apressada. Sua fé queimava intensamente como um farol. Enquanto elas se sentiam envolvidas naquela atmosfera carregada de esperança, os rostos de ambas eram iluminados pela luz suave do pôr do sol. Clara começou a perceber que a fé não era apenas uma troca passiva, mas uma ação viva, que ao ser alimentada, poderia trazer mudanças profundas. Acredito que devo não só buscar a cura, mas me abrir para tudo que Deus tem para mim. Clara declarou, seu olhar fixo no horizonte, onde o céu encontrava a terra. Mas como podemos entender esse propósito? Então, antes que Marcela pudesse responder, elas ouviram um som suave, quase como um sussurro, que parecia vir das folhas das árvores. Um momento profundo tomou conta delas, e a sensação de que algo além de elas mesmas estava se manifestando se tornou inegável. Clara, o que foi isso? Perguntou Marcela, o coração acelerado. Era como se o próprio Senhor estivesse ali, cercando-as com um mistério emaranhado de amor e sabedoria. As duas mulheres ficaram em silêncio, a expectativa no ar quase palpável. O que Deus estava prestes a revelar. Uma nova etapa na jornada delas estava prestes a começar. O murmúrio das folhas parecia cada vez mais claro, como se estivessem cantando uma canção de esperança. Clara e Marcela estavam ali, presas na fragrância divina do momento, enquanto a luz do sol se esvaía lentamente, dando lugar ao mistério da noite que chegava. Clara sentia seu coração pulsando como um tambor, ecoando pelas florestas profundas da vida. Havia um calor intenso dentro dela, uma certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que foi esse som? Você já ouviu algo assim antes? Clara perguntou, seus olhos fixos em Marcela, que parecia tão atenta quanto ela ao que se desenrolava ao redor delas. Marcela, em um sussurro reverente, respondeu, nunca, mas sinto que isso é um convite, um chamado para algo maior. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então começou a recitar uma pequena oração, pedindo clareza e discernimento. Senhor, revela-nos o que queres que saibamos. Estamos abertas ao teu chamado. Em um instante, toda a atmosfera parecia mudar. Uma luz suave, quase etérea, começou a brilhar entre as árvores. Clara, assombrada, colocou a mão no peito, como se tentasse conter a maré de emoções que subia em seu interior. É como se ele estivesse aqui, não é? Disse, a voz embargada pela intensa sensação de proximidade com o divino. Sim, Clara, ele está aqui, em nossos corações, em cada respiração, Marcela disse com fervor em seu olhar. A conexão entre as duas mulheres se fortalecia, como um laço indestrutível de fé. E então, algo incrível aconteceu. As flores ao redor delas começaram a brilhar suavemente, uma luz dourada emanando de suas pétalas.
Era um espetáculo celestial. Clara e Marcela olharam umas para as outras com olhares cheios de admiração. Deus está se revelando de uma forma linda, exclamou Clara, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Sim, ele nos lembra que a beleza não está apenas em momentos felizes, mas também nos desafios e nas dúvidas que enfrentamos. Isso é tudo parte do seu plano. A voz de Marcela vibrava com um tom de urgência e paixão. Clara respirou profundamente, absorvendo a magia do momento. Ali, sentimentos de medo e insegurança foram substituídos por uma paz inexplicável. Mas e se eu não estiver pronta para aquilo que ele quer de mim? Sua insegurança estava ali, mesmo diante da beleza celestial. Estar pronta é uma jornada, não um destino. Apenas confie nele. Ele nos prepara para o que está por vir, e cada passo, mesmo que pequeno, tem seu valor. As palavras de Marcela eram como água fresca em um dia quente, revigorando a alma de Clara. Enquanto as duas mulheres continuavam a observar as luzes dançantes, uma visão mais clara começou a se formar na mente de Clara. E se isso for o início de um novo eu, uma nova forma de viver minha fé? Estou preparada para deixar para trás as minhas inseguranças. Antes que pudesse concluir o pensamento, uma figura familiar surgiu na sua mente, alguém que ela não via há anos. Uma amiga que sabia de suas lutas e que um dia perdeu a fé. Talvez eu devesse servi-la, Marcela, mostrar a ela o que Deus fez por mim. Isso pode ser uma parte essencial do seu propósito, Clara. Ao manter sua fé viva e contagiante, você pode ser um canal da graça de Deus para outros. Marcela a encorajou, sua voz transbordando crença. Sentindo um novo impulso, Clara olhou para o céu, que agora começava a se encher de estrelas, cada uma piscando como pequenas promessas. Mas, e se o caminho não for fácil? Clara questionou, dividida entre determinação e receio. Cada desafio será uma oportunidade para crescermos, Clara. Lembre-se, a luz não brilha menos porque há escuridão. O que pode parecer impossível é onde Deus revela sua glória. Marcela afirmou com convicção. E ao passarem por aquele jardim encantado, Clara não conseguia mais ignorar o que estava em seu coração. O chamado já se fazia presente. Era hora de embarcar em uma jornada não só de fé, mas de amor e ajuda ao próximo. Mas o que exatamente Deus tinha reservado para elas? O que mais seria revelado naquela noite poderosa? Clara olhou fixamente para as estrelas, cada uma pulsando como um lembrete do amor divino que cercava seu ser. A expectativa em seu coração crescia, como se a própria criação estivesse sussurrando promessas de transformação e novos começos. Marcela, eu sinto que algo está se preparando. É como se a noite estivesse viva com o poder de Deus. Ela sentia a vida vibrando ao seu redor, uma energia que não poderia ignorar. É isso mesmo, Clara. Às vezes, precisamos abrir os olhos e o coração para perceber que a verdadeira vida acontece aqui e agora, em cada pequeno detalhe. Marcela olhou para a luz suave ao seu redor e, sem hesitar, pegou a mão de Clara com ternura. Vamos nos entregar a esse momento. Vamos permitir que ele nos guie. Enquanto caminhavam, o caminho à frente se iluminava à medida que avançavam, como se cada passo que davam fosse abençoado por uma luz sobrenatural. Clara podia sentir a presença de algo maior. Não era apenas uma sensação, era uma certeza profunda. Marcela, sinto que precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Não é apenas sobre mim, é sobre todos ao nosso redor. Exatamente. E lembre-se, Clara, fazer a diferença na vida de alguém começa com um simples ato de amor e fé. Marcela encorajou, seu olhar fixo nas árvores que pareciam dançar ao ritmo de uma música celestial. Não subestime o poder de um coração disposto. Às vezes, uma palavra ou um ato de bondade pode mudar vidas. Clara sorriu enquanto escutava as palavras de Marcela.
Um sentimento de leveza a envolveu, como se uma carga invisível estivesse sendo retirada de seus ombros. Então, é isso que eu farei. Irei até minha amiga e compartilhas tudo o que vivi, toda a graça que Deus me deu. Ela exclamou, cheia de fogo e paixão. Isso é lindo, Clara. Mas lembre-se, a jornada pode ter seus desafios. Haverá momentos de dúvida e dificuldade, mas é aí que o amor de Deus brilhará ainda mais forte. Marcela disse com aquela confiança que ela sempre transmitia. Enquanto elas conversavam, uma brisa suave começou a soprar, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e as flores que as cercavam. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a decisão que Clara tomara. Vocês se prepararão para os sacrifícios que a fé requer? Um murmúrio reverberou no ar, como um eco distante. Clara parou, segurando respiração ao sentir o peso da pergunta. Estamos dispostas a tudo. Senhor, guie-nos pelo caminho que desejas. Marcela respondeu com firmeza, suas palavras ressoando com ímpeto. Clara sentiu o coração acelerar, um misto de medo e expectativa, formando uma tempestade de emoções em seu peito. E se elas realmente estivessem sendo chamadas a uma missão maior? O que isso significaria para suas vidas? A ansiedade misturava-se com a esperança, uma dança inquieta dentro de Clara. Enquanto a lua se erguia majestosa, iluminando o jardim como um testemunho fiel da presença de Deus, Clara finalmente respirou fundo. Marcela, me conte mais sobre o que você acredita que nos aguarda. O que mais podemos fazer para nos prepararmos? Marcela sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. A resposta pode não ser clara agora, mas uma coisa é certa. Devemos estar abertas. Ao nos entregarmos, permitimos que o Senhor molde nossos passos. Não podemos renunciar à pessoa que Deus pretendia que fôssemos. E com essas palavras, Clara sentiu um novo ânimo brotar dentro de si. Ela não estava sozinha e essa jornada de fé estava apenas começando. Mas o que exatamente teremos que enfrentar? Ponderou, mapeando o futuro com um misto de ansiedade e expectativa. Enquanto a noite se aprofundava, Clara e Marcela se dirigiram a um lugar mais profundo na floresta, onde poderiam ouvir melhor aquele chamado que ainda ecoava. A sensação de que algo surpreendente estava prestes a acontecer a envolvia. Mas o que seria? Uma nova revelação estava à espreita nas sombras, pronta para desabrochar nas suas vidas. O caminho pela floresta parecia se desfazer em uma sinfonia de luz e sombras. Clara e Marcela caminhavam juntas, cada passo ecoando com a expectativa de um futuro que pulsava na brisa. As árvores eram testemunhas silenciosas de sua caminhada, cujas folhas dançavam, como se em adoração, agradecendo pela ousadia de suas almas. Você já parou para pensar em quantos milagres nos cercam todos os dias? Perguntou Clara, enquanto seu olhar se fixava em uma flor que brotava vibrante entre as raízes de uma árvore. Olha como ela desafia as pedras para florescer. Exatamente, Clara. Assim como essa flor, nós também somos chamados a florescer, não importa o terreno. E isso exige coragem. Marcela respondeu, sua voz suave como um sussurro. Havia um calor nos corações delas, um entendimento mútuo que se estabelecia na simplicidade da conversa. Enquanto caminhavam, a luz da lua filtrava entre as folhas, criando um espetáculo brilhante que as preenchia com um profundo sentido de pertencimento. Quando chegaram a uma clareira, uma sensação palpável as envolveu. Clara parou, sucumbindo ao sentimento de que estavam em um espaço especial. Sinto que aqui é onde devemos parar, Marcela. Algo grandioso vai acontecer. Vamos nos sentar e orar. Peça para que ele nos revele a verdade do que estamos prestes a enfrentar, sugeriu Marcela, olhando com expectativa para o céu estrelado. Ambas se sentaram sobre a grama suave, unindo as mãos em um gesto de fé. Clara começou a orar, sua voz soando com um fervor que parecia ecoar nas árvores ao redor.
Senhor, estamos aqui diante de Ti, prontas e dispostas a seguir o caminho que preparaste para nós. Abre os nossos corações e mentes para receber a Tua luz e move-nos de acordo com a Tua vontade. A brisa aumentou levemente, passando como uma carícia, e Clara sentiu um arrepio ao ouvir uma resposta sutil no fundo de seu ser. Era uma voz silenciosa, mas poderosa, que dizia: Eu estou com vocês. A fé é o primeiro passo. Confiem em mim e falem de meu amor. Quando Clara terminou a oração, ambas permaneceram em silêncio, permitindo que a paz celestial as envolvesse. O mundo ao redor parecia se acalmar, como se a própria natureza estivesse suspensa em reverência. Marcela, você sentiu isso? Clara perguntou, a emoção quase transbordando em suas palavras. Sim, é como se estivéssemos em um portal sagrado. Sinto que Deus nos prepara para algo que vai além do que podemos imaginar, respondeu Marcela, quase em estado de êxtase. Mas uma sombra de preocupação cruzou a mente de Clara. E se não estivermos à altura? E se o que Ele espera de nós for algo que não consigamos cumprir? Nunca subestime o poder do amor de Deus. Às vezes, precisamos apenas dar o primeiro passo para que o restante do caminho seja revelado. Marcela disse, olhando profundamente nos olhos de Clara, como se estivesse infundindo coragem nela. Nesse momento, um brilho intenso surgiu na clareira, atraindo a atenção delas. As estrelas pareciam se mover, criando uma constelação diferente, pulsando com uma frequência que fazia o coração de Clara acelerar. Olha, Marcela, o que está acontecendo? As duas ficaram em silêncio, hipnotizadas por aquela luz. Sentiam que eram chamadas a algo mais profundo. Mas o que seria? Era um sinal, uma advertência ou uma revelação? Enquanto a clareira se iluminava intensamente, os murmúrios de uma sabedoria antiga pareciam sussurrar entre as árvores. Clara respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e excitação. Estamos prestes a descobrir um milagre. O que Deus quer de nós aqui e agora. A luz brilhava com tanta intensidade que pareceu atravessar suas almas, e nesse momento uma nova compreensão se instalou em seus corações. Elas não podiam renunciar à pessoa que Deus as havia chamado para serem. A missão estava prestes a ser revelada. Mas o que exatamente isso significava para suas vidas? Que aventura começaria a partir daquela noite mágica? O mistério pairava no ar, aguardando que a próxima etapa de sua jornada se desdobrasse. À medida que a luz pulsante envolvia a clareira, Clara e Marcela sentiram seus corações acelerarem. A pressão no ar era quase palpável, e elas trocaram um olhar cúmplice, sem saber exatamente o que esperar. O brilho emanava como um chamado profundo, um convite irresistível que as fazia questionar o que as aguardava na jornada que estavam prestes a trilhar. Eu vejo algo! Exclamou Marcela, sua voz trêmula de expectativa. Clara seguiu seu olhar e viu uma forma, não totalmente definida, começando a se materializar na luz. Era como se todas as cores do arco-íris estivessem dançando juntas, formando uma figura que parecia sorrir para elas. O que é isso, Clara? Não sei, mas sinto que é importante, que temos que nos permitir compreender, respondeu Clara, um misto de temor e esperança se formando em seu peito. Ela respirou fundo, tentando alinhar suas emoções àquela energia intensa. Seja o que for, não podemos recuar. O Senhor nos trouxe até aqui por um motivo, disse Marcela, decidida. A presença inebriante da luz parecia reforçar suas palavras, envolvendo-as como um abraço divino. Quando a figura se tornou mais definida, uma sensação de paz imensa se espalhou, enquanto as duas mulheres viam que era como um ser etéreo. Com um gesto gentil, a manifestação parecia convidá-las a dar um passo em frente. Vem, olhe que ser maravilhoso! Clara estava em transe, mas seus instintos naturais lutavam contra o encantamento. Ela queria avançar, mas a dúvida ainda sussurrava em sua mente.
E se falharmos? E se não for Deus? Diante desse dilema, a figura radiante pareceu entender. Um leve sorriso se formou, e em um movimento suave, um brilho maior lhes foi oferecido. Era como se a luz estivesse transmitindo coragem e fé, enchendo-as de um calor inexplicável e revigorante. Naquele instante, elas se lembraram de que eram filhas do Altíssimo. Quem é você? Marcela se atreveu a perguntar, sua voz agora mais firme. Eu sou a voz que chamou, a luz que guia. Eu sou o amor que habita em vocês. Não temam, porque tudo o que vocês necessitam já está em seus corações. A presença respondeu, com uma ressonância tranquilizadora. Enquanto aquelas palavras reverberavam, algo dentro de Clara começou a se mover. Era como se ela tivesse sido desbloqueada, liberando barreiras que a impediam de enxergar seu verdadeiro propósito. Nós estamos aqui para nos tornarmos faróis de luz, não é? Soltar um sorriso tímido, encharcado de realização. Exatamente, a figura respondeu, e a clareira iluminou-se ainda mais. Seu chamado é amar e conquistar corações através da fé. Isso é um milagre que vocês levarão consigo. Clara sentiu um peso se erguer de seus ombros. Então, o que fazemos agora? Questionou ela, a curiosidade crescendo. Agora, levem essa luz ao mundo, cumpram sua missão entre os que necessitam de esperança. Cada passo que derem será acompanhado por minha bênção. A voz exclamou com um calor impregnado de amor. Mas antes que pudessem absorver tudo, uma nuvem de neblina surgiu, subitamente encobrindo a figura. Clara e Marcela se entreolharam, um misto de tristeza e expectativa pintando seus rostos. — Não, espere! Clara gritou, mas a neblina fechou-se como um véu, levando embora aquele momento mágico. — Precisamos ir, precisamos agir, Marcela disse com um brilho decidido em seu olhar. Agora, mais do que nunca, elas sabiam que suas vidas preenchidas com amor e coragem seriam a luz que muitos buscavam. E assim, seguiram pelo caminho da floresta com novos propósitos ardendo em seus corações. Mas antes que pudessem se afastar totalmente daquela clareira sagrada, um eco profundo cortou o ar. Lembrem-se, não renunciem ao milagre dentro de vocês. Essas palavras ecoaram em suas mentes, fazendo-as hesitar por um breve momento. Como poderiam carregar um milagre sem se perder ao longo do caminho? E qual o primeiro passo que deviam dar em direção a esse chamado divino? As dúvidas e as incertezas flutuavam à frente delas, e as perguntas não se extinguiam. Era a iniciação de uma nova jornada, uma aventura que agora começava a despontar no horizonte. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Clara e Marcela caminhavam pela trilha, um misto de excitação e apreensão pulsando em seus corações. As árvores ao redor pareciam sussurrar segredos antigos, e o aroma da terra molhada após a chuva fresca as envolvia como um manto. A luz daquela clareira agora habitava dentro delas, forte e vibrante, mas a incerteza do que estava por vir as fazia hesitar. — O que você acha que devemos fazer primeiro? Marcela perguntou, sua voz tingida de curiosidade. Clara parou, olhando para o céu que se abria entre as copas das árvores. Talvez devêssemos buscar as pessoas que precisam de ajuda. Ou talvez começar por nós mesmas. As palavras de Clara ressoaram como um eco sagrado. Elas se lembraram do amor divino que havia sido derramado sobre suas vidas, e imediatamente um desejo ardente de compartilhar essa luz começou a brotar. Era uma sensação intensa, quase palpável. Era como se cada batida de seus corações estivesse em sintonia com uma sinfonia celestial. Você não acha que existe um propósito maior em cada passo que estamos dando? Disse Marcela, sua voz crescia em confiança. É como se estivéssemos sendo guiadas por algo maior que nós mesmas. Sim, exatamente, Clara respondeu sorrindo.
E esse propósito pode estar mais perto do que pensamos. Talvez a verdadeira missão comece em pequenos gestos, em atitudes do dia a dia. Nossas vidas refletindo o amor que recebemos. De repente, uma brisa suave soprou, revigorando suas almas e trazendo uma sensação de clareza. Clara olhou para Marcela com intenção. Podemos visitar a casa da Dona Luzia. Ela está sempre sozinha, e desde que perdeu o marido, não a vemos mais sorrir. Marcela assentiu, seus olhos brilhando. Sim, e talvez possamos levar algumas coisas boas para ela. Algo que lhe lembre que ainda há amor e esperança ao redor. Lentamente as duas começaram a andar com um propósito renovado. Enquanto caminhavam, lembraram-se de todas as vezes que experimentaram a luz de Deus em suas próprias vidas. As bênçãos, os pequenos milagres, as situações que pareciam sem saída, mas que culminaram em testificações de fé. A intenção de espalhar aquela mesma luz agora ardia intensamente. Quando chegaram à casa de Dona Luzia, encontraram a porta entreaberta. Um aperto passou pelo coração de Clara ao ver a sala escura e silenciosa. Levou um momento até se decidirem a entrar. Com um toque suave na porta, ela se abriu e os sorrisos eram inegáveis no rosto cansado da mulher. Ah, minhas queridas, que alegria ver vocês aqui! Exclamou Dona Luzia, como se o sol tivesse emergido em seu dia nublado. Viemos te fazer uma visita, Dona Luzia. Trouxemos algumas coisas e gostaríamos de conversar, Marcela disse, sentindo o calor do amor de Deus transbordar. Vocês são um presente. Às vezes parece que a luz se apagou para mim, mas quando vejo vocês, a esperança renasce. A velha mulher sorriu, suas palavras tocadas por uma sinceridade que penetrava fundo no coração de ambas. Enquanto se sentavam para compartilhar risadas, histórias e um lanche simples, Clara sentiu a presença do Santo Espírito fluir entre elas. As conversas eram como um fluir de luz, onde cada relato de dor se transformava em um testemunho de fé. Mais do que ajudarem Dona Luzia, elas eram tocadas tanto quanto a mulher, uma verdadeira troca de bênçãos. Mas assim que a conversa começou a se aprofundar, uma nuvem de preocupação pairou sobre o coração de Clara. E se aquelas luzes não fossem suficientes? E se ao saírem dali, tudo voltasse ao normal, ao escuro? Dona Luzia, Clara começou hesitante. Como podemos garantir que essa luz continue em sua vida, mesmo depois que formos embora? Dona Luzia olhou nos olhos delas e sua expressão se tornou iluminada. Queridas, cada uma de vocês é um reflexo da luz que vem de Deus. A luz não precisa ser intensa o tempo todo. Às vezes, um pequeno brilho é tudo o que precisamos para iluminar o caminho. Clara e Marcela trocaram olhares perplexos, absorvendo aquelas palavras. Esse era o milagre de verdade. A luz que as cercava não somente era para elas, mas para todos ao redor. Enquanto se levantavam para se despedir, Clara sentiu no fundo de seu coração que cada encontro que experimentariam a partir daquele momento seria repleto de novas revelações. O que mais Deus pretendia mostrar a elas? Quais outros milagres estavam por vir? A clareira da floresta agora já não era mais um lugar de apenas vislumbres da fé, mas sim um espaço repleto de promessas e revelações divinas. Marcela e Clara saíram da casa de Dona Luzia com corações aquecidos e almas regeneradas. O sol começava a se pôr no horizonte, envolto numa luz dourada que as seguia como um manto de proteção. Ambas sentiam que haviam sido tocadas, não apenas pela missão de levar esperança, mas por um chamado superior que ressoava em seus corações. Enquanto caminhavam, Marcela disse: precisamos continuar espalhando essa luz que Deus nos deu. É nossa responsabilidade compartilhar o que vivemos. Clara concordou com um aceno de cabeça, sua determinação crescendo a cada passo. Sim, e vamos começar pelo nosso próximo encontro. Quem mais podemos ajudar?
As duas começaram a fazer uma lista mental. Cada nome que surgia lembrava-as de uma vida que poderia ser transformada por um simples gesto de amor e fé. Eram abundantes esse amor e essa esperança, como uma corrente que unia cada um na comunidade. Alguém precisava de um apoio emocional, outro de um prato quente, enquanto o outro precisava apenas de um sorriso sincero. Em meio a essa conversação fervorosa e cheia de propósito, elas se dirigiram a uma praça no centro de São Miguel, onde uma pequena aglomeração se formava. Ouvindo murmúrios e risadas, Clara sentiu uma onda de curiosidade. O que será isso? Vamos ver. Marcela, ao seu lado, já se adiantava, levando-as a se misturar à multidão. Ali, encontraram várias pessoas conversando e rindo, um clima de alegria e união. No centro, um grupo de jovens organizava um culto ao ar livre. Clara e Marcela se entreolharam, sentindo que aquele era um momento perfeito para compartilhar suas experiências e a própria fé renovada. Aguçadas pela presença do Espírito, decidiram unir forças com aquelas almas cheias de entusiasmo. Após algumas horas de cânticos e pregações, finalmente chegou a hora do testemunho. Clara levantou a mão, um pouco nervosa, e ao ser convidada, respirou fundo. Oi, meu nome é Clara. Quero compartilhar algo especial com vocês. Começou, percebendo a atenção que todos estavam lhes dando. Recentemente passei por um desafio muito grande com a saúde da minha amiga. Marcela a apoiou. E nossa jornada de fé nos ensinou que, mesmo diante das maiores dificuldades, a luz do Senhor nunca nos abandona. Durante este processo, encontramos a força divina que nos uniu e nos fez acreditar ainda mais na vida. A conexão entre as duas e a plateia era palpável. As reações, sorrisos e até lágrimas de alegria mostravam que a mensagem estava chegando aos corações presentes. Clara continuou, agora cheia de coragem. Não desistam. Deus é capaz de curar, de restaurar sonhos. Ele está aqui agora ao nosso lado. Você pode ser a luz na vida de alguém. A energia tomou conta da praça. A juventude, inspirada pela fala delas, começou a compartilhar suas próprias histórias de fé. O que antes era um momento de celebração se transformou em um poderoso testemunho coletivo. O amor de Deus queimava em cada relato, reforçando o laço de união e esperança entre todos. Marcela e Clara ficaram ali por horas, quebrando barreiras, um milagre silencioso entre os fiéis. Elas se sentiam como se a própria presença de Deus estivesse saturando o ambiente. Cada palavra poderia mudar vidas. No fundo, entendiam que a missão não era apenas ser um canal de bênçãos, mas fazer parte de uma corrente divina que se espalharia por toda a comunidade. Quando finalmente o culto chegou ao fim, Clara e Marcela se despediram dos novos amigos, mas não antes de prometerem se reunir novamente. O sentimento de unidade estava nas almas de todos e uma nova visão tomara a cidade. A dúvida tinha dado lugar a um fervor renovado e, ao caminharem de volta para casa, uma outra luz brilhava em seus olhos, a certeza de que estavam no caminho certo. Marcela olhou para Clara e, com um sorriso radiante, disse: Estamos prestes a ver algo grandioso, não é? Sim. O que mais Deus tem reservado para nós? Mal posso esperar, Clara respondeu, e ambas caminharam com a certeza de que sua jornada apenas estava começando. O amor que haviam encontrado em cada coração, cada história compartilhada, as preenchia, como se fossem alicerces espirituais que as preparavam para um futuro repleto de milagres. Não era apenas um chamado, era uma missão. As dúvidas eram sombras que se dissipavam diante da luz divina, e a promessa de Deus ecoava em cada batida de seus corações. Essa luz, que agora viajavam juntas, era um legado a ser compartilhado. Elas experimentariam um verdadeiro milagre, o poder do amor em ação e a transformação não apenas em suas vidas, mas na vida de todos que cruzassem seus caminhos. E assim, aquela noite mágica não era um fim,
mas um emocionante começo. A certeza pulsava. Elas não podiam renunciar à pessoa que Deus manifestou como um milagre celestial, nem ao chamado de levá-lo adiante. Este é o momento de mostrar seu apoio e se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas tenham acesso a esses testemunhos poderosos. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para agir. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.